Boa tarde. Como é a sua saúde? Você está bem? Tem tido gripe, febre? Mas hoje eu não vou falar dessa saúde, não. Eu vou falar de um outro tipo de saúde que também é, atacou aí, complicou a vida de muita gente. Saúde mental. Vamos falar um pouquinho sobre mente, né? Já dizia o filósofo, o corpo são em uma mente sã. Corpo e mente juntos trabalham para que nós tenhamos saudável. Não adianta cuidar do corpo e esquecer do lado mental. E para isso, hoje eu conto com a presença de duas pessoas muito bacanas. O psicólogo Anderson, de Paula Dilva, o Paulo Pereira Júnior. Os dois estarão aqui no Viana Papos para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, dados que nós devemos ter durante essa quarentena e o que nós podemos fazer para ter a nossa sanidade em meio a tanta loucura que está acontecendo no. Vieram todos hoje a MS Viana Mug apresenta. Primeiramente, eu vou convidar o psicólogo por ordem alfabética, Anderson de Paula Dilva, para se juntar a nós aí neste momento. Boa tarde, professor Henrique. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Anderson. Tudo bem com todos? Eu que Espero agradeço sim. a disponibilidade, a sua disponibilidade. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde e falar um pouquinho desse tema tão importante aí nos nossos dias, principalmente nesse momento de quarentena. Vou chamar aqui o psicólogo Paulo Sérgio também para participar com a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todas, a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Nós já temos aí pessoas nos acompanhando. A professora Iris está mandando boa tarde para a gente. A professora Alessandra também está mandando boa tarde para a gente. São professoras que já trabalharam comigo, que estão na escola já acompanhando o nosso Viana Papo Saúde Mental. Esse tema, ele não surgiu somente por um desejo meu. Em uma das lives anteriores, eu solicitei a todas as pessoas que estivessem assistindo, quem quisesse, mandasse temas para a gente trabalhar nos próximos Viana Papos. E um dos temas recorrentes foi o tema da saúde mental. Várias pessoas pediram esse tema de saúde mental e eu acredito que seja uma necessidade de bastante gente nesse período de isolamento e de quarentena. Então, por isso que nós estamos aqui hoje para tratar desse assunto, que é um assunto pedido por várias pessoas. Também eu quero dizer que o pessoal da CIPA, lá do MFV, assistindo a gente, o pessoal da CIPA também está conosco nessa tarde. A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, que é a CIPA, eles estão realizando esse ano e durante essa quarentena um trabalho também sobre saúde mental, com alguns textos, com alguns vídeos direcionados a funcionários da nossa MF, da MF Viana Mug. E a professora Isabel, que é membro da CIPA, pediu e solicitou para que depois esse mesmo vídeo, essa live, fosse enviada, se eu permitiria, claro, e é para isso mesmo que nós estamos aqui, fosse enviada para todos os nossos funcionários, para que eles possam assistir e se beneficiar também, mesmo aqueles que não podem estar aqui conosco
agora. Então, Isabel, assim que terminar, eu te mando, eu vou editar essa gravação e te mando para você direcionar aos nossos funcionários. Vamos começar, então. Eu queria, antes de tudo, que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho aí da trajetória de vocês e de como foram parar nesse mundo aí da psicologia e da saúde mental. Anderson, pode ser você? Pode ser, Henrique. Bom, o campo da psicologia, ele é fascinante, né? E quando a gente vai ver, acho que todo mundo começa um pouquinho com aquela ideia, né? É chamado para dar conselhos, é chamado para ser por ser um bom ouvinte. E nisso vem a graduação. Já tem aí um tempinho de formado, tem uma pós-graduação na USP, Psicopatologia e Saúde Pública, terminando mais uma aí pelo IPOG, Avaliação Psicológica. E já estou na área social já tem um bom tempo, uns 8, 9 anos já. É uma área bastante interessante também da psicologia. E não tem como não pensar em saúde mental, né? Acho que o que você vem trazendo aí como temática é extremamente importante. Temos que pensar nisso, não só nesse momento da pandemia, mas sempre. Infelizmente, tem um certo estigma, né? Quem procura psicólogo, quem procura psiquiatra tem problemas mentais, né? E não necessariamente, né? Acho que aí já fica um toque, né? A necessidade de um acompanhamento sempre aí sobre nós mesmos, sobre essa parte tão importante nossa. Muito obrigado. E com certeza estaremos num papo muito legal aqui, uma tarde muito bem, muito educativa aí para todo mundo que está assistindo. Obrigado pela participação. Agora eu queria o Paulo, para o Paulo falar um pouquinho também da trajetória dele e por que ele escolheu a psicologia também. Eu sei que psicologia não é a única profissão dele. Então, fale um pouquinho aí da sua trajetória. Bom, como o Henrique falou, eu não sou só psicólogo, eu sou educador, eu sou professor de língua portuguesa, portanto, eu sou formado em letras, tenho uma formação em pedagogia também. Em determinado momento da minha vida, que eu buscava a situação de gestão escolar, e sou professora há 15 anos, continuo atuando na docência. E também sou psicólogo formado, me formei no final do ano passado, e atualmente eu faço clínica, faço atendimento online de pacientes, né, até mesmo em função do isolamento social. Né. Meu interesse pela psicologia, na verdade, eu estou na psicologia desde 16 anos, quando eu comecei a psicoterapia. Nesse período, entre idas e vindas na psicoterapia, até que nos últimos anos eu resolvi me aprofundar nessa análise, nesse autoconhecimento, e durante esse processo ficou forte para mim a vontade de fazer a graduação em psicologia. Sendo assim, eu cursei a graduação, eu já tinha interesse por alguns autores, já tinha lido algo sobre alguns autores na área da psicologia, e a partir daí, então, fiz o curso e estou formado, então, atuando, comecei a atuar este ano. Atualmente, também estou cursando uma pós em psicopedagogia, porque, independente da profissão, a área da educação nunca me foi desprezada. Então, gosto de pensar também sobre a educação e a aprendizagem sob outros pontos de vista. E a psicologia me auxilia também para isso. Muito obrigado pela sua participação.
Nós estamos aqui também com a Fabiana, que está nos ouvindo, já nos assistindo, a Marileia, a Maíra, Eliene, nossa coordenadora, Natália, professora Natália também nos assistindo. E eu peço para o pessoal aí, se tiver dúvidas, se tiver alguma pergunta a fazer, por favor, mande as perguntas aqui no nosso chat, nos comentários mesmo aí dessa live. Podem colocar perguntas que vocês queiram, dúvidas que vocês tenham, que os nossos psicólogos hoje aqui estão aqui para responder todas, e eu tenho certeza que saberão, com muita maestria, falar sobre todos os assuntos previstos aqui. Vamos começar, então, a primeira parte do nosso papo, que é uma pergunta que eu faço. Quais são os principais problemas relacionados à saúde mental que podem ser causados pelo isolamento social? Aí eu deixo aberto para quem quiser responder, qualquer um dos dois que quiser falar. Acho que é interessante pensar, né, que nada é tão imediato, né? Quando a gente fala na questão da saúde mental, assim como na saúde mais biológica, vamos chamar assim, a gente está falando de uma rede, né, de questões aí que várias que envolvem esse ser humano. Hoje, com o isolamento social, o ser humano tem que entrar em contato com uma situação muito diferente, né? Muitos de nós nunca passou por tudo isso. E, literalmente, ter que lidar com essas questões, né, para que a gente possa não entrar em nenhuma situação ou passar por isso de uma forma um pouco mais tranquila, é um processo que já vem antes. Então, quando a gente fala em problemas relacionados à questão aí da saúde mental pela pandemia, pelo isolamento social, a gente pode estar pensando em questões como estresse, pode estar pensando em questões aí de fobia social, pode estar pensando até numa possível depressão, né? Mas são tantas questões que sempre que existia antes faz todo sentido para que no momento do isolamento social isso venha a eclodir, aparecer de forma mais evidente. Eu acho que esse é um primeiro ponto a ser repensado. Paulo? Bom, e com o isolamento social e o confinamento também fez com que as pessoas ficassem mais, vamos dizer, próximas de si mesmo, né? Então, os eventuais problemas que eram tratados de maneira distante, agora eles estão próximos, eles estão sendo observados, estão sendo vistos por todos, né? Então, existe esse momento, como vamos dizer, de uma certa interiorização, que está levando à apresentação de várias questões em vários aspectos da vida da pessoa, né? Então, como o Anderson falou, os problemas já existiam, agora eles estão à mostra, em função do isolamento social. Eu diria que amostras para nós mesmos, inclusive, né? A gente conversava um pouquinho aí antes da live, né, Paulo? Questões, por exemplo, aí de distúrbios alimentares, né? A gente ouve aí no comum, né, no senso comum, nossa, engordei bastante aí na pandemia, né? Agora que estou mais em casa, comi mais. Mas não deveria ser um motivo, né? A comida sempre esteve lá, né? A necessidade de acrescentarmos mais calorias nos nossos pratos ou até mesmo ter mais refeições, né? Então, muitas vezes também pensando aí nessa questão do contínuo, né? De algo que já vinha antes. Então, às vezes a gente acaba jogando, né, em outras situações para que a gente possa tentar lidar com algumas questões aí que não pensava muito bem. Então, às vezes, comer a mais, né? Se já existe o isolamento social e você já tem uma rede de amigos que é mais reduzida, que não tem grandes contatos sociais, né? Porque a questão não é só o físico, né? A questão, às vezes, é como é que as suas relações de amizade, como são os seus contextos familiares, né? Hoje em dia a gente tem um momento aí que todos trabalham na casa e muitas vezes só se encontram à noite, né? Filhos, os pais, enfim.
e muitas vezes ainda permeados pelo celular. E daí, consequentemente, agora tem que entrar em contato, tem que conversar, tem que pensar em atividade para essa criança, tem que ter algo para esse adolescente estar realizando. Então, como é que é esse estresse novo? E agora eu tenho que entrar em contato, né? Acho que são vários os pontos aí a serem refletidos realmente. Sim, nesse período houve uma redução dessa atividade, né? Então, enquanto as pessoas, a maioria das pessoas saía para trabalho, então havia um distanciamento maior, né? Dentro, com relação aos contatos familiares, aos vínculos. Nesse momento, há uma redução desse ritmo, então o corpo está nesse processo de adequação, de adaptação a um ritmo diferente do ritmo anterior, né? Então, o corpo ele passa também por essa transformação, não só o corpo físico, mas também as relações sociais, as relações familiares, né? Então, o Anderson lembrou bem, né? A importância da rede, do contato social, do contato familiar, né? Se a pessoa tiver uma rede, já tem uma rede, ela consegue suportar melhor essas mudanças, essas adaptações, essas adequações. Agora, se a rede, se o vínculo dessa pessoa é muito reduzido, existe então a dificuldade de lidar com problemas, né, com problemas relacionados ao distanciamento social, né? E um outro importante aspecto que nós podemos pensar em relação às pandemias anteriores é que nesta nós temos acesso, né, a maior parte das pessoas tem acesso à informação e a redes de informação, né? Então a internet, redes sociais. É importante que nós filtremos essa quantidade de informações que chegam a nós, né? Até mesmo em relação às notícias relacionadas ao Covid, né? Covid-19. Não só as notícias, mas todos os outros eventos, agora eventos virtuais que acontecem, né? Então, há muitas lives, há muitas palestras, né? Há muitos cursos online, e embora a pessoa esteja em casa, mesmo na situação de teletrabalho, de home office, é importante que a pessoa faça uma avaliação daquilo que é necessário para ela, né? Do que ela pode realizar, da palestra que ela quer ver, né? Qual curso ela quer ver, porque a rotina, ela se alterou, mas ela não deixou de existir. Isso é muito importante. É interessante porque que eu queria falar que, por exemplo, antigamente a gente dizia assim, nossa, quem me dera trabalhar em casa, porque aí eu vou ter tempo para minha família, se eu trabalho eu teria tempo para isso, para aquilo, né? E tem um ditado que fala, né? Cuidado com as coisas que a gente pede, que elas podem acontecer, né? Nós realmente agora estamos trabalhando em casa, pessoas estão tendo cada vez menos tempo, né? Pessoas que não conviviam juntas estão sendo obrigadas a conviver, né? Pessoas que geralmente só se manhã ou à noite estão se vendo agora o dia todo, né? E isso pode refletir também numa série de convivência também. Eu queria só colocar um comentário aqui da Natália. A Natália colocou um comentário aqui porque ela faz parte da CIPA lá da escola e ela colocou aqui: olá, nós da CIPA estamos durante esta pandemia de Covid-19 avaliando formas de auxiliar os servidores de nossa unidade escolar a lidar com esta nova realidade.
Fizemos uma pesquisa alguns meses atrás sobre o que eles gostariam de saber mais, e mesmo sem haver a pandemia, a saúde mental surgiu como um dos pontos principais de dúvidas e como algo que afligia nossos colegas de trabalho. Em meio a isso, gostaria de saber, em meio à possibilidade do retorno ao trabalho, como podemos nos preparar para... eu não consegui ler o final do comentário porque cortou, mas em relação a... Ela está dizendo que mesmo sem a pandemia, antes da pandemia, servidores da educação já sofriam com questões relacionadas à saúde mental, seja pelo estresse no trabalho, seja por uma forma de desgaste mental. Aí eu queria perguntar para vocês, em relação à possibilidade de retorno ao trabalho, né? Como nós podemos nos preparar para enfrentar todas essas dificuldades aí? Quem gostaria? Eu só fechei o de vocês, gente, para não dar microfonia, tá? Mas podem falar agora. Tá fechando, deixa eu abrir. Assim, acho que agora estão me ouvindo. Eu gostei muito de uma fala que o Paulo trouxe sobre essa Agora questão sim. de um filtro, né? E realmente, a gente tem agora um excesso de informações, né? E o excesso e as questões de nenhuma informação, né? Tanto um, tanto outro, são bem complexos. Eu acho que essa situação que a Natália nos traz, acho que é bem interessante de pensar que todos nós já sabemos agora como se proteger no sentido biológico em relação à pandemia, né? Distanciamento social, 1,5 m, usar máscaras, álcool gel, maior assiduidade na lavagem e limpeza das mãos. Nós já sabemos isso tudo, né? Então, muitas vezes esse excesso de informação, continuar olhando sempre, vendo o número de mortos, o número de internados, isso não necessariamente auxilia. Eu fico pensando que talvez seja um momento de, num retorno, talvez a gente consiga ouvir o outro, né? Saber como o outro se organizou. Através da experiência do outro, é possível que a gente trabalhe e perceba novos formatos, de ver até a nossa própria vivência e agregar, né? Então, muitas pessoas, né, pensando aí no ponto positivo, né? Como bem disse o Paulo, que bom, nós agora temos a tecnologia. As pessoas aí que passaram por pandemia em outros momentos, talvez tinham cartas apenas, né? Quem é do tempo de carta sabe, eram 3, 4 parágrafos ali, que os 2 primeiros eram perguntas, os 2 ou 3 últimos eram respostas, ou vice-versa que fosse, e com outras perguntas que, sei lá, depois de quanto tempo você as teria novamente, com outras perguntas. Hoje, qualquer coisa, nós temos aqui o celular na mão, né? Temos aí o WhatsApp, todas as mídias sociais, e esse excesso, né? O que fazemos com isso? As relações pessoais precisam retornar. A maneira de pensar em como fazer esse retorno talvez seja conversando, seja perguntando para as pessoas como é que elas estão se sentindo, né? Como é que você está lidando com as perdas que você teve, perdas de amigos, perda de familiares, né? Como é que você lidou com a viagem de férias, né? As frustrações aí que foram canceladas, encontros, aniversários, outros eventos que não puderam acontecer. Muitas vezes uma roda de conversa com todos os cuidados que a gente já mencionou, né? Talvez vai ter que ser uma grande roda. Lá na quadra da escola, por exemplo, para dar conta de todo mundo estar junto. Mas falar sobre, né? Eu ainda penso muito na tal da cura pela palavra. Ela ainda faz muito sentido ainda hoje, mesmo no século XXI. Paulo, quer Sim, comentar? esse primeiro momento de retorno às atividades presenciais deve sim ser um momento de acolhimento, né, de escuta, e essa escuta ela tem que ser com todo o respeito, vamos dizer assim. Você ouve o que a pessoa, as experiências que a pessoa traz, né? Não só o que fez durante o isolamento, mas pode haver situações em que as pessoas conheceram vítimas, né, da Covid. Então, a partir dessa visão, é interessante que a escola se organize
para ouvir o que os funcionários têm a dizer de início, né? A equipe docente também, e por fim, quando chegar o momento do retorno às aulas com os alunos, também ser um primeiro momento para acolher essa experiência que esse aluno, que essa aluna vai trazer diante desse período do distanciamento social, né? Então, é importante, como o Anderson falou, eu também, é importante nós termos um cuidado primeiro conosco, né? Uma das formas é saber, sim, é ter as informações necessárias para a prevenção, né, contra o contato, né, da doença, do vírus, né? Essas informações são importantes, mas também saber dosar com outras atividades em casa, no seu dia a dia. Então, por exemplo, você buscar atividades de lazer, né, a leitura de um livro, ouvir uma música, assistir a um filme, também faz com que a pessoa se fortaleça e que ela esteja também apta, pronta para retornar às atividades presenciais, quando assim for autorizado e mesmo seguindo as recomendações, né, de prevenção. Isso que o Anderson falou é interessante porque o Paulo também comentou em um determinado momento, super interessante. No início da pandemia, a gente estava muito ligado na TV o tempo todo e notícias sobre a pandemia, estava todo mundo com muito medo, né, do que pudesse vir a acontecer. E chegou um determinado momento que eu falo por mim, né? Eu não conseguia mais essa notícia. Eu não conseguia mais falar sobre Covid, mais pandemia, porque aquilo estava me fazendo mal. Eu tinha que ligar em outra coisa, assistir outra coisa, outro programa de TV, tanto que eu e o Paulo, a gente começou a assistir várias séries, um monte de série inteira, né, do começo ao fim, teve várias temporadas, a gente assistiu, a gente não conseguia mais ver notícia. A gente ligava, um ligava na notícia e eu falava assim, não, põe outra coisa, eu não aguento mais ver isso. E uma fala que o Drauzio Varela falou no Fantástico, bem no começo da pandemia, que era a questão de sintomas do Covid. Então, vai lá. Se você sentir falta de ar, é porque você precisa ir para o médico. Aí ele falou assim, olha, mas quando alguém fala falta de ar, qual que é a primeira coisa que vem que você começa a sentir? Falta de ar. Então, quer dizer, não é a sua ansiedade que gera, quer dizer, não é só o Covid que gera essa falta de ar, a sua ansiedade pode gerar também essa falta de ar, né? Não sei se está correto o que eu estou falando, mas eu acredito que sim. E ansiedade assistir esse monte de programa jornalístico, a Globo colocou lá programas especiais só sobre Covid, você ligava na Globo era só Covid, né, o dia inteiro. Claro, é preciso informar, com certeza, mas é um excesso de informação e ele pode gerar um tipo de ansiedade. Eu acredito, eu fiquei muito ansioso no começo, o Paulo também estava muito ansioso no começo, e a gente conversou bastante no começo dessa pandemia, a gente acaba entrando quase numa neura aí de qualquer momento eu posso pegar essa doença, qualquer momento no hospital, é bem complicado. E a Iris vem trazer para a gente uma pergunta baseada nisso que eu falei. A Iris, parece que leu a minha mente, aí ela vem aqui, ó. Como trabalhar as questões de ansiedade nesse período de isolamento social? Anderson, quer falar? Posso falar um pouquinho. Eu acho que é interessante pensar que, às vezes, o retorno a coisas tão simples, né, já é um grande aparato, é um grande arsenal de coisas aí que temos aí como lidar com tudo isso, né? Às vezes aí as famílias têm retornado, talvez, a encontrar o livro de receitas antigas, né, descobrir o prazer de assistir um filme juntos em família, comendo pipoca, né? Talvez os grandes restaurantes aí estão tendo suas grandes dificuldades, mas está surgindo ótimos cozinheiros em casa, né?
pessoas aí que retornaram ao artesanato ou até mesmo descobriram, né? Eu acho que quando a gente fala da questão da ansiedade, trazendo um pouquinho a pergunta da Iris, é interessante que a gente entenda o que possa vir a ser uma ansiedade, que há necessidade de um acompanhamento aí psicológico, muitas vezes há necessidade realmente de um profissional até psiquiatra para se pensar numa medicação, né? A gente tem esse contexto aí que é importante ser refletido, e tem essa que é o que o Henrique trouxe, né? Que são momentos aí que nós vamos ficando um pouco angustiados frente a todas essas questões. Eu acho que a resposta está muito dentro do que nós estamos falando. Muitas vezes desligar um pouco disso tudo, né? Muitas vezes falar de outras coisas. Talvez, quando for entrar no Facebook, nas mídias sociais, Instagram ou qualquer outra, ver as fotos antigas, teve tantos momentos bons. A gente não precisa lembrar só dos momentos ruins ou dos momentos difíceis, né? A gente fala que é um novo luto que a gente vem vivenciando, porque a gente está tendo que lidar com coisas que nós não conhecemos. Então, estamos sofrendo essa perda. Mas não é só isso que tem na nossa vida. A vida não começa com o Covid, né? A vida sempre existiu, né? Nós temos um momento dentro desse processo histórico, mas nós temos um momento anterior. Então, muitas vezes o resgate do que nós já tivemos e até mesmo o planejamento, né? Porque, mas é incerto, eu não sei a data, mas nada impede de eu já pensar que, opa, eu ainda quero conhecer as ilhas gregas, para isso eu preciso de dinheiro, então eu tenho que me organizar para isso, né? Talvez fazendo um curso de inglês, talvez recorrendo aí aos contatos da família para, opa, já quero ficar lá na casa daquele familiar, né? Então, existe a necessidade aí de planejamento, como bem disse o Paulo em um outro momento, né? Talvez um cronograma de uma organização que é muito individual, né? Considerando a ansiedade nesse contexto mais simples, aspas, do contexto de como a gente está lidando com tudo isso. Se não, psicólogo e psiquiatra, com certeza, vão auxiliar bastante nesse momento. Eu penso que a pergunta da Iris vem refletir muito sobre esse momento, né? Ansiedade gerada pelo estresse dessa incerteza em relação ao futuro, né? A gente, quando nós saímos quando nós saímos de férias, não que esse ano nós tivemos as férias lá em abril, e depois, não mais, depois disso, julho, nós trabalhamos o mês todo. Quando nós saímos no último dia presencial e íamos iniciar o teletrabalho, havia uma angústia na gente, porque quando nós saímos de férias todo ano, nós sabemos, dia tal nós vamos retornar. Dia tal nós vamos voltar, aí nós vamos ter uma reunião de planejamento, aí no dia seguinte os alunos retornam, e aí nós já vamos programar a atividade que nós vamos fazer com os alunos, alguma coisa para acolhê-los para esse ano novo que começa. Depois a gente vai pensar no conteúdo, planejamento do conteúdo, enfim. A gente sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que a gente sai em dezembro, depois vem Natal, Ano Novo, começa as aulas, depois Carnaval. Quando nós saímos em março, nós não sabíamos quando íamos voltar. Então, e muitos colegas, infelizmente, saíram e não voltaram, né? Não irão voltar mais, né? Então, eu acredito que essa ansiedade da Iris é justamente sobre isso, sobre essa incerteza em relação ao amanhã. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo. Você sente em relação também aos seus alunos essa ansiedade, ou seja, essa questão, esse problema aí de ansiedade também em relação aos seus... Bom, em relação aos alunos, eu penso, não só os meus, mas todos, assim como todas as pessoas, foram pegas de surpresa, né? Então, de repente, a rotina mudou. A escola, que é um espaço social, por isso, não abrir para esse aluno. E os alunos, as alunas, assim como todos, né, todas estão em casa, né, tendo que passar um período maior dentro de casa, né? Então, é possível você ouvir relatos de alunos que estão com saudades,
né, que sentem falta dessa rotina escolar, alunos que conversam, que sentem falta dos colegas, né, das colegas, assim, e o que é importante nós pensarmos, né, a rotina, como eu disse, a rotina ela não deixou de existir, ela está em modificação, né? Então, não podemos tomar os extremos, né? Um extremo seria preencher todo o seu tempo livre com atividades, como eu falei, lives, palestras, cursos. Outro extremo é seguir uma rotina em casa sem qualquer, vamos dizer, horários, né, para, por exemplo, as refeições, né? Então, há situações em que os alunos já não acordam no mesmo horário, já não faz a refeição no mesmo horário, né? Então, ainda nós temos situações em que os familiares estão trabalhando, né? Há situações em que alunos e seus pais, suas mães, não têm acesso direto ao Wi-Fi, à internet, então é preciso compartilhar esse recurso entre os familiares. Então, isso faz com que pode aumentar essa angústia, né, desse convívio diferente, né? O que é importante nós percebermos é refletir, né, como o Anderson falou, né, o momento em que a família está mais unida. Então, vamos fazer uma atividade em família, vamos fazer uma refeição compartilhada, né? Vamos, por exemplo, sentar à mesa, né, se há essa possibilidade, ou vamos todos juntos assistir a um filme, né? É um momento em que você reforça o vínculo familiar, principalmente, né? Para a situação em que os alunos, as alunas tenham acesso às redes sociais, é interessante que há outros caminhos também, né? Se você não pode estar com o seu colega, com o seu amigo, você pode abrir, por exemplo, reuniões em que vocês se encontram virtualmente, à distância, né? É uma forma também de fortalecer esse vínculo, né? Porque, assim como para o adolescente, para a criança, o adulto também tem essa necessidade de pertença, né? De se sentir pertencente a um determinado grupo, não só familiar, mas também a sua rede de amigos. Nós temos mais algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando aqui. Eu queria fazer a pergunta da Natália aqui. A Natália, que é professora do Viana Mug. Pergunta da Natália: vocês teriam alguma indicação de psicólogos ou terapias alternativas de forma gratuita ou com valores acessíveis para a realidade de nossos servidores e famílias? Quem quiser pode, fique à vontade, gente. A live é de vocês. Eu acho que assim, é interessante a gente pensar, né, tanto as redes sociais, elas também podem ser muito bem utilizadas nesse contexto também, né? Facebook mesmo, a gente tem encontrado grupos bem interessantes aí, psicólogos online, psicólogos de São Paulo, enfim, tem vários grupos muito bacanas que divulgam, profissionais aí têm divulgado aí seus trabalhos aí, em sua grande maioria, logicamente, virtualmente, considerando aí o distanciamento aí necessário. O que é muito, muito importante é que na busca por um profissional você tenha certeza que ele está ali cadastrado, credenciado, né? Então, que pelo CRP, o nosso Conselho Regional de Psicologia, que comprova e habilita essa pessoa a estar realizando o trabalho dela, né? Não é simplesmente ter realizado a graduação em psicologia, né? Acho que isso é uma questão importante.
as mídias também podem ser utilizadas para o bem. Acho que tem um bom início aí de busca, né? As UBSs costumam também, unidades básicas de saúde, postinho de saúde, costuma aí ter profissionais também que podem estar encaminhando, né? Alguns trabalhos aí de alguns profissionais também são voluntários, alguns outros são realizados através, né, de um valor social, entendendo que isso não pode ser um meio de divulgação como psicólogo, né? A minha consulta não, isso não é nos permitido. Lá o nosso código de ética tem lá algumas regrinhas básicas. Então, se você já encontra um profissional que está indo por essa mídia para estar te fazendo esse tipo de oferta, já dá para saber que não é o melhor profissional a estar indo, né? Isso é muito válido. É como todo conselho, o conselho de Sim, psicologia também ele tem um piso, né, de valores, né, a ser Sim, colocado, né, e se alguém está oferecendo uma coisa muito barata e tudo bem, se for uma coisa eventual para pandemia, né, ok, mas se for uma coisa para a vida, assim, para uma terapia, é bom desconfiar, né, porque a pessoa não está seguindo as diretrizes aí do conselho, né. Paulo, quer falar? sim, o que ocorre é que o profissional psicólogo, ele não, vamos dizer assim, ele não anuncia o valor da sua consulta, dos seus serviços, né? Esse valor, ele é combinado com o seu paciente, né, o seu cliente, né? Existe o atendimento social, que é um atendimento com um preço acessível, que também é combinado, geralmente é num período de tempo, né? Mas isso faz parte do vínculo, do relacionamento, do contato do psicólogo, da psicóloga com esse paciente, né? E existem também atendimentos gratuitos no Jardim Jaqueline, na UBS do Jardim existe, aliás, uma UBS no Jardim Jaqueline, e geralmente o primeiro estabelecimento, né, a porta de entrada para ter acesso a não só médicos, mas ao psicólogo, né, o psicólogo ali da UBS, né. Existem algumas, e aí o Anderson também reforçou, existem alguns sites, algumas páginas que trabalham com atendimento, né, também gratuito ou acessível a pessoas, caso haja necessidade. Uma ONG, né, chama-se Apoio Psicoeducação, possibilidade de serviço, né, de atendimento de psicólogos que são voluntários, né, são Apoio psicólogos voluntários. psicoeducação, é isso? Mas é importante também, isso, apoio psicoeducação, né, é uma sugestão para você estiver com um psicólogo nesses espaços, também verifique vamos dizer assim, faça uma pesquisa mesmo dentro dessa página, né? Verifique do que se trata, qual é a missão, qual é o valor, né? Qual é a filosofia, vamos dizer assim, dessa ONG de todas, né? E também confira se o psicólogo é credenciado pelo CRP, né? Então, ele está apto a fazer atendimento, inclusive atendimento online. Também há uma necessidade de um credenciamento. Ok, então, e eu também gostaria de falar, porque nossa escola, ela fica próxima ali da USP, né? E, se não me engano, a Faculdade de Psicologia da USP também tem um trabalho assim. Vocês conhecem, sabem alguma coisa sobre isso? Acho que o Paulo sabe alguma é coisa muito sobre isso, comum né? ter faculdades, né, dentro das suas clínicas
clínica e escola, normalmente, né, Paulo? Provavelmente a USP deva estar também com algum trabalho nesse sentido, sim, de estar realizando algum atendimento nesse sentido. Na verdade, todas as faculdades, tendo a graduação de psicologia, com certeza haverá alunos que em algum momento farão o seu estágio, né, e, consequentemente, aí farão esse atendimento. Eu vou colocar aqui uma Sim, pergunta os cursos de da... psicologia. Pode falar, Paulo, desculpa, pode falar. Os cursos É de que tá com psicologia, delay, eles gente. mantêm os serviços escola, são as clínicas, em que os estudantes fazem estágio e eles são supervisionados pelos seus professores. Então, toda instituição que oferece o curso de psicologia tem essa possibilidade. O atendimento também é gratuito ou pode ser social. Então, caso você não more nas imediações da USP, mas more perto de alguma instituição, mesmo particular, é possível você encontrar esse serviço, né? Interessante você pesquisar o telefone, verificar como está sendo o atendimento, né? Existe são pedidas, vocês já sabem, também o atendimento online, né? Então a pessoa ela é atendida de casa por meio de um aplicativo também autorizado pelo CRP, porque existe a necessidade do sigilo e da segurança nesse atendimento. Eu vou colocar aqui uma pergunta da Cris, que é a professora nossa, que quem acompanhou o Viana Papos da última vez, ela estava aqui conosco falando sobre poesia, e a Cris, ela faz uma pergunta. Cris, beijo para você, ó, sua pergunta na tela. Tenho alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, ela dá aula também no estado. Já havia uma tensão pelo fato de estarem concluindo e o ingresso no mercado de trabalho ou no curso universitário. Com a pandemia potencializou. Como ajudá-los nesse momento? Essa tensão por estar concluindo o ensino médio e entrar no mercado de trabalho, de entrar no curso universitário, justamente nesse momento aí de pandemia. Acho que a gente consegue fazer um pacote aí de resposta, pegando até a pergunta anterior, né, do nosso amigo Rui, que também fez Vou uma colocar pergunta aqui aí. na tela. Ele, Rui Dourado. Tudo bem, Rui? O que Enfim, fazer no momento de o que pânico? fazer no momento de pânico, né? Que não seria esse pânico que os alunos estão agora. Eu vou dizer para vocês que é muito válido. É muito válido, sim, esse momento de tensão, porque ele pode ser não precisa ser algo que mobilize e paralise. Ele pode ser algo que vai fazer, opa, o que eu posso fazer agora? E com isso, construir algo, realizar algo em cima disso, né? Acho que nesse momento a gente retoma o que a gente disse lá no início, e estou também respondendo a pergunta aí do Rui, que é pensar na rede. Quem nós temos de apoio que pode nos ajudar nesse momento, né? Então, nesse momento, talvez a gente tenha um grande amigo, tenha um companheiro, tenha um colega que a gente consegue entrar em contato e ele vai nos entender, vai nos apoiar, vai estar ali para relembrar aquelas práticas que, pensando numa questão de pânico, muitas vezes a gente já, em alguns momentos terapêuticos, né, já houve algum tipo de exercício, já houve algumas reflexões aí que foram trazidas, e elas são sempre muito individuais, essa resposta, né, que poderá ali estar dando aquele auxílio naquele momento. Então, o colega que está do lado vai ter que acordar, vai ter que ajudar, vai ter que pegar na mão, vai ter que ficar ali junto, porque isso é ser amigo, isso é ser um companheiro, né? Para os alunos, muitas vezes até mesmo a conversa entre eles de, opa, estamos nessa situação, mas nós estamos estudando, nós estamos ali nos preparando. Nesse momento, como disse bem o Paulo, né? A oferta de curso foi maior, então meu currículo está mais preparado para o mercado de trabalho, eu me preparei mais e consegui escolher melhor qual é a faculdade que eu vou, consegui fazer algum acompanhamento, muitas vezes até mesmo terapêutico, da escolha profissional, então eu a fiz de forma até mais assertiva, né? Talvez aí refletindo melhor, talvez até mesmo com o apoio da família,
para daí fazer essa decisão, né? Então, em rede, tudo é mais fácil. Em conjunto, tudo é mais fácil, né? Sozinho, a gente morre na praia. Precisamos do outro para essas questões, né? Espero ter ajudado um pouquinho aí, tanto Cristina quanto o Rui. Antes do Paulo falar, eu queria colocar outra pergunta da Cris, que eu acho que o Paulo vai conseguir falar bem sobre ela, que envolve também educação. Meus alunos relatam grande desânimo para realizar as tarefas escolares, a sobrecarga com trabalhos, cursos, etc. Constantemente me perguntam o que poderia ser feito. Eles são adolescentes de 14 a 17 anos. Paulo, você pode falar? Sim, bom, essa descrição dos alunos parece ser uma constante, não pertence somente a uma escola em particular, mas ao momento, né, pelo qual estamos passando, né? Os adolescentes, as crianças, todas as pessoas, ela tem a necessidade desse vínculo, desse sentimento de pertencer, né? Então, o distanciamento social fez com que perdesse um pouco esse contato, né? Esse contato pessoal, né? Esse contato ao vivo com o outro, né? O que E é uma questão, é uma cobrança, sim, que os professores têm recebido em outras redes também, da forma como fazer com que o aluno se interesse, faça as atividades, né? É interessante o seguinte, né? Estamos nesse momento de distanciamento, é um momento de reflexão, né? Então, houve a diminuição de algumas atividades, né, e fez com que a pessoa pensasse um pouco mais em si, né. Com relação ao adolescente, é importante sempre aumentar esse vínculo, fazer com que ele se sinta pertencente à escola onde ele está estudando. Existem casos, por exemplo, de aulas que são realizadas pela televisão, que são transmitidas pela televisão, mas o adolescente, a criança, não se sente ali parte da escola onde ela está estudando, porque são aulas gerais, muitas vezes, né? Existem as escolas que trabalham com seus alunos, que fazem aulas específicas, direcionadas a esses alunos, ou até mesmo pela plataforma, né? E os alunos podem se sentir ali pertencentes, né? Agora, quando a dinâmica escolar ela é muito geral, né? O aluno ele se sente despersonalizado, ele se sente mais um, né? Então, é importante reforçar esse vínculo desse aluno com a escola e a relação desse aluno com os colegas, com os professores, com a equipe gestora, né? Assim, você aumenta esse sentimento de pertença, né? Esse período do terceiro ano do ensino médio, ele marca o fim de um ciclo, né? Fim de um ciclo, e é importante que todas as pessoas passem por esses rituais, né? Os rituais de encerramento de um momento para o começo de outro, né? Então, quando vem essa angústia, esse sentimento de que está deixando o ensino médio e vai ingressar para a vida profissional e não se sabe ao certo como vai ser essa vida profissional, é um momento em que nós temos que ter cuidado. Então, esse primeiro contato de escuta, de ouvir o que a adolescente está sentindo é muito importante.
né? E nesse ponto, os professores, eles podem se tornar aí um importante profissional para acolher esse aluno que está deixando essa etapa, né, ingressando para uma outra, né? O que não pode acontecer é não se conversar sobre esses assuntos, né? É muito comum no senso comum você divulgar que certos assuntos não são conversados, né? Como que dizendo que eles não existem. Se você não conversa sobre eles, eles não existem. Isso pode aumentar ainda mais esse sentimento, essa sensação de angústia, essa sensação de ansiedade. Então, é importante agora, né, ser flexível, né, em relação à transmissão dos conteúdos. Não é possível trabalhar com a dinâmica anterior, é possível pensar em outras dinâmicas, em outros recursos tecnológicos. Então, a tecnologia pode nos auxiliar, né, indicando outras formas de participação, né, que não somente aquelas que nós já conhecemos, né? Então, é possível reinventar. Na verdade, esse momento em que estamos é um momento não só de reflexão, mas também de pensar em possibilidades e oportunidades outras, fazendo com que nós desenvolvemos essa criatividade, né? Não sei se respondi a pergunta da professora, se quiser complementar, Anderson. Eu acho que cai bem nisso tudo mesmo, Paulo, você falou, foi muito assertivo aí nas falas, né? É preciso aí que nessa nova descoberta do ser, né, nós tenhamos aí o apoio de todos, muitas vezes, realmente, né? Talvez o aluno vai precisar conversar coisas com o professor que não conversava antes. Então, o professor vai, de alguma maneira, se preparar, né, para receber algumas demandas que talvez aparentemente não eram muito do educador, né? A gente tem visto aí pelas pesquisas o quanto a violência doméstica aumentou, o quanto a questão do abuso infantil aumentou, né? São questões aí que, tristemente, também fazem parte desse momento do qual as pessoas estão mais juntas. A questão do alcoolismo, do uso de substâncias psicoativas, né? Então, são questões aí que muitas vezes vai chegar dentro da sala de aula e vai ser necessário que nós lembremos sempre que nós estamos dentro de um Estado laico, que o nosso contexto religioso ele não entra como resposta, que a nossa questão de orientação sexual não é determinante para que a gente possa não ouvir o outro ou fazer um julgamento da que for diferente da minha, ou até do que eu considero ou acho como tua opinião única e individual, né? A questão do respeito de ouvir o outro perante algumas dessas situações, né? Eu falo que gosto de pensar de uma forma mais positiva, ainda que eu não seja muito fã da Poliana, o livro, né? Vocês podem dizer bem. Mas eu gosto de pensar de uma forma positiva que a pandemia ela vem para trazer um novo ser. E esse novo ser não é um outro que chega, é nós que nos redescobrimos, né? Pelo menos pode ser assim. Esse é um dos formatos, né? Essa é uma das possibilidades que temos. Mas para isso tem que querer, para isso tem que buscar, para isso tem que estar disponível, né? Então é aluno para perguntar, professor para responder, é mãe para fazer a atividade que nunca fez. Eu falo que assim, converso muito com alguns amigos, né? E uma das questões aí que eu falo que eu quero muito acreditar, estou muito na torcida por vocês, amigos educadores, professores, que agora todas as famílias reconheçam o quanto vocês são importantes. Porque enquanto a gente antigamente ouvia, né? Nossa, o meu filho é um anjinho, né? Por que dá tanto problema só lá naquela escola, dentro daquela sala de aula? E agora, com esse único anjinho, né, que você tem dentro de casa, como que está sendo preparar as atividades, né? Nossa, a professora manda muita lição de casa. E agora, como é que está sendo? Né? Tem que entrar em contato com situações que a gente não tinha antes, né? Tem que responder a tantos porquês que até então o educador e o professor respondia,
né? Então, vamos pensar no positivo. Agora nós teremos novas maneiras de desenvolver, de lidar com os professores, inclusive. Quero acreditar, gente, quero acreditar. Olha, eu também quero acreditar, Anderson, porque tem sido assim, eu tenho recebido comentários muito favoráveis ao nosso trabalho, e muitas mães comentando, olha, eu não sei como vocês conseguem e tal. É porque nós, professores, assim como médicos, assim como advogados, assim como psicólogos, passamos por uma formação, né? Então, por isso que nós conseguimos e sempre damos o melhor de nós em sala de aula, né? Nós temos a formação específica para isso, assim como um psicólogo, um médico, um engenheiro, um dentista, sei lá, né? E o que eu falo para os pais nesse momento é o seguinte: não se preocupem, né? Façam aquilo que vocês conseguirem, ajudem da forma como vocês conseguirem, e no retorno nós conseguimos fazer aí o máximo possível para recuperar isso tudo. Eu só quero, antes de terminar, nossa live está acabando, já tem 1 hora de live, e não deu tempo da gente falar de tudo. O Anderson, que nunca tinha participado da live, é muito rápido. A nossa live, ela sempre passa muito rápido. A gente, às vezes, acha, nossa, 1 hora, né? O que eu vou falar em 1 hora? Gente, passou, né? Antes de terminar, eu queria deixar registrado aqui o Bruno, o diretor lá da escola, tá mandando boa tarde aí. Boa tarde, Bruno, se ainda estiver nos assistindo. Minha sogra, boa tarde. Hoje é aniversário da minha sogra, ela está assistindo aí. Os parabéns, meus parabéns aí. Tudo de bom, felicidades, que seu ano aí seja abençoado da melhor forma possível, que você tenha aí saúde, que a senhora tenha prosperidade, tudo de bom aí, viu? Minha sogra. Não sei se vocês a conhecem, mas eu acho que o Paulo conhece. Tinha mais perguntas. Tinha uma pergunta aí, eles tão boa aqui, que só que vai ficar para a próxima porque não dá tempo, seria como acolher os alunos, famílias em processo de luto. Isso era muito importante também a gente falar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. A Cris está mandando aqui. Cadê? A Cris deixou uma mensagem tão legal aqui. Obrigado. As respostas ampliaram o meu olhar para alguns aspectos, como o apoio do amigo entre alunos, flexibilização do conteúdo, pertencer, dar aulas específicas para a turma, o faz sentir especial, reinventar. Caraca, vocês são fantásticos. Obrigado, Cris. E quem morar em Tabuão aí e quiser comer um hambúrguer artesanal, é só falar com a Cris, viu? Galetos Burger, maravilhoso. Cris, eu quero o meu hambúrguer. Se você ainda estiver aí hoje eu estou em São Paulo e eu quero o meu hambúrguer, tá? Aqui a Célia também tá mandando pergunta. Ela mandou uma pergunta, a gente meio que falou antes, né? Como lidar com a ansiedade, a compulsão com comida. Estou tendo esse problema. Eu acho que a Célia chegou depois, que vocês já tinham comentado esse assunto, mas para quem chegou depois, não tem problema, gente. Para quem chegar depois, a live fica gravada aí no site, pode assistir ela desde o começo, tá? Ela vai ficar gravada aí, e também eu vou editar e mandar para todos os funcionários da MF Viana Mug. A Cíntia está mandando aí uma mensagem também, bacana mesmo as orientações e colocações dos psicólogos, um olhar clínico e humano. Obrigado, Cíntia. Cíntia também é uma fofa, nossa colega lá do Viana. Parabéns. Ela está mandando parabéns aí para dona Cida. Parabéns para ela, Henrique, sogrinha. Parabéns para minha sogra. Aniversário, né? Já demos os parabéns. O Rafa, meu amigo, está dizendo, aguardando a próxima live. E eu já vou adiantar qual é a próxima live. Na próxima live, nós vamos fazer sobre sala de leitura. Qual a importância da leitura na educação? Quem vai fazer com a gente vai ser a professora Giovana, professora da sala de leitura da MF Viana Mug. Já está marcado e logo, logo vocês vão saber qual é a data. Não vai ser numa sexta-feira, porque ela não pode na sexta-feira, que ela tem aulas também em outras redes, que não só a municipal. Então, vai ser um dia específico que todo mundo vai saber, hein? Vai ser a live com a professora Giovana, sala de leitura, bem legal mesmo, sobre a importância da leitura. Então, para quem quiser, já está convidado. Todos já estão convidados, né? A Tati está mandando aqui, excelente temática, parabéns a todos. Para terminar,
eu gostaria que vocês, antes de terminar, vocês dessem suas palavras finais, né? E juntamente com isso, falasse um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Será que era possível? Paulo quer iniciar? Pode ser, tanto faz. Paulo, você Eu começa? já faço o encerramento também da minha... Se quiser falar um pouquinho, pode falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e depois já fazer as suas considerações finais na sequência. Bom, estamos no mês de Setembro Amarelo, em que se discute o tema do suicídio, né? O suicídio, assim como os temas que temos conversado hoje, né? Os assuntos sobre os quais temos conversado. É importante conversar sobre o suicídio, né? Não existem vários mitos, várias ideias errôneas sobre a questão do suicídio. A principal é que não se deve conversar sobre o suicídio porque ocasionaria a pessoa, né, levaria a pessoa a praticar esse ato, né? Ou da mesma forma que uma pessoa fala, também uma outra ideia errada, uma pessoa que fala que tem ideias, pensamentos suicidas, não vai cometer, né? Também é uma ideia que também precisa ser corrigida, né? Então, o suicídio, assim como a morte, são temas que são tabus na nossa sociedade. As pessoas não querem falar sobre, né? As pessoas evitam falar sobre a morte e evitam falar sobre o suicídio, né? É importante que se converse, por quê? Porque a pessoa que vai ouvir essa fala, ela vai se sentir acolhida, né? E vai colocar, vamos dizer, menos carga energética sobre essa ideia, né? Essa ideia de retirar a própria vida, né? O suicídio é um fato, realidade, mas ela tem uma relação com a morte, né? E podemos pensar na morte física, que é a morte do corpo, mas também podemos pensar na morte simbólica, que são aqueles atravessamentos, são aqueles rituais sociais pelos quais a pessoa passa. Então, uma pessoa que se casa, por exemplo, um exemplo, a pessoa que se casa, né, morre, naquele momento morre, uma pessoa solteira e nasce uma pessoa casada, né? Uma pessoa gestante, né, uma mulher gestante, ao dar à luz, morre a gestante e nasce uma mãe. Então, a morte, ela faz parte, simbolicamente falando, ela faz parte da nossa vida, né? E há caminhos para se trabalhar com o suicídio, mais do que, além de conversar sobre, é reforçar essas redes, esses vínculos, né, como o Anderson falamos, né, o reforço, a ampliação de redes sociais, né, da rede familiar, da rede de amigos, fortalece o vincular, né, o caráter de pertencimento dessa pessoa ao social e, portanto, ao corpo, né, à vida, né? A gente pode pensar fazendo um paralelo com a literatura, quem é leitor de Harry Potter, né, quem conhece a saga, o Henrique pode ajudar. No começo, nos primeiros livros, o antagonista ali, o vilão, nem se citava o nome dele, né, não se dizia, era aquele, né, cujo nome não se diz, enfim. Ao longo dessa trajetória, ele foi adquirindo um corpo, inclusive, né? Ele foi adquirindo uma feição e adquiriu um nome. E foi por meio
dessa personificação que a personagem, o Harry Potter, conseguiu derrotá-lo. Né? Então, veja, quando você não fala, você cria uma carga energética, psíquica maior do que comentar, né, sobre o assunto. E também é importante saber comentar, né, não é somente falar sobre, é saber a forma como se fala. Da mesma maneira que estamos falando da Covid, é interessante não, por exemplo, ter acesso dessa mesma maneira que o suicídio deve ser tratado, né, deve ser trabalhado, né, pensar nos vínculos familiares e só, né? Lembrando também a necessidade de procurar ajuda, né, de um profissional, como psicólogo, né? Anderson? Que a colocação do Paulo foi boníssima, assim. O exemplo do Harry Potter eu acho fantástico, porque ele traz aí uma possibilidade de todos os adolescentes se reconhecerem, né? Então, como isso é importante. Eu daria mais um exemplo em relação a essa questão, né? O Setembro Amarelo, ele é um mês para a gente estar um pouco mais claro, lembrar de pensar em tudo isso, mas entendendo que isso acontece todo o tempo, né? A própria questão da automutilação já é um indício, aí não digo necessariamente do suicídio, mas é um indício de que algo não está bem. E algo que a dor física está sendo tão menor do que a dor psíquica, que ela pode ser feita tantas vezes, né? No pulso, numa perna, em lugares nem sempre tão visíveis, e desse ser que não está tendo condições, ou talvez um lugar, ou não está sabendo muitas vezes nomear essa dor que está passando. Então, precisamos realmente, todos nós, né, cada um dentro do seu próprio segmento, dentro da sua próprias limitações, poder falar sobre esses assuntos tabus, né? O não falar nunca resolveu nada, né? E é literalmente, é falando que tem possibilidade de se pensar em outras saídas, que existe. Sempre existirá outra saída, né? A morte não é a solução, não é covarde, não é corajoso quem tira a vida. É alguém que infelizmente não viu outra possibilidade. E se não formos nós que mostraremos esse outro caminho, e quando eu digo nós, não estou dizendo apenas nós psicólogos, nós enquanto outro ser humano que está ao lado, que mostraremos esse caminho, infelizmente esse problema de saúde pública continuará acontecendo, né? E acho que, sim, todos nós podemos fazer alguma coisa. Como disse o Henrique, eu realmente agradeço por ter participado. Realmente, uma hora passa muito rápido, né? Eu me convido para uma próxima, não tem problema. E fica já meu abraço aí a todos e todas que assistiram. Rui, que fez perguntas. O pessoal que fez elogios tão bonitos, muito agradáveis. Obrigado e obrigado a todos. Lucas, abraço aí para você também. Flávio, que está nos vendo, enfim, todos nós aí, realmente agradecemos ao pessoal aí. Obrigado. Eu também agradeço pela oportunidade de estar com vocês e espero que tenhamos conseguido, pelo menos, conversar sobre alguns dos temas em voga na nossa atualidade. Sim, eu estou à disposição para outros momentos e outras conversas também. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade e presença de vocês, que contribuíram bastante aí com a nossa escola, com o pessoal da nossa escola, com alunos, funcionários e todos aqueles que assistiram. A nossa coordenadora pedagógica, Eliene, está mandando uma mensagem aqui, ó, parabéns pelo trabalho. Já marcaram a próxima, a temática. Então, se vocês aceitarem, aí nós podemos marcar um próximo, um Viana Papos parte 2, saúde mental, né? Estamos aí. O Anderson tinha falado que já se convida. Oi? É sempre importante, né? A gente tem que criar mesmo esses espaços.
Henrique, aí a gente agradece a você também por estar aí à frente desse projeto aí, que acho que está sendo bem bacana. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E obrigado a todos aqueles que assistiram. Nossa live já está com quase 1 hora e 15 minutos. Obrigado a todos que assistiram. Tenha uma excelente tarde e até o próximo Viana Papos, que na próxima trataremos sobre leitura, a importância da leitura. Até o próximo Viana Papos.